Bom, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Já queria dizer logo de cara que esse vídeo não tem muito sentido. Eu só queria falar um pouco sobre as coisas que eu tô sentindo agora. Eu sinceramente não tô muito afim de escrever ou compor algo. E sei lá, eu queria botar pra fora o que eu tô sentindo e talvez me ajude ou não. Bom, o que aconteceu foi que eu basicamente coloquei fim em um relacionamento há um pouco tempo atrás. E eu fiquei meio que refletindo sobre isso, sobre todas as coisas na minha vida. Na verdade, eu sou uma pessoa que reflete muito sobre tudo. E inclusive minha psicóloga falou que eu não poderia ser um filósofo, que senão eu ia ficar louco. E eu sempre penso muito nos porquês e nas decisões que eu tomei, eu fico procurando resposta para as coisas, sei lá, é algo meio natural, talvez até instintivo. Algo, sei lá, comum para pessoas inseguras e ansiosas. E por muito tempo eu me vi em um relacionamento em que tava tudo ok, em que tava tudo muito bom, e eu era muito ligado a essa pessoa. A gente tinha uma conexão de fato muito boa, rolava uma química interessante, era um relacionamento bom. Mas eu não posso dizer que existiu amor ali, pelo menos por minha parte, sabe? Parece que o nosso coração não gosta de quem a gente quer gostar. Ele escolhe de quem ele quer gostar e ele sofre por essa pessoa. É sempre assim. Meu coração gosta de se apaixonar por garotas que não têm o mínimo de interesse comigo. E eu não culpo elas porque, pelo visto, acabou de acontecer o contrário. Eu tava com uma garota que parecia gostar muito de mim, enquanto eu gostava da presença dela, da amizade, da química, mas não gostava o suficiente pra montar um relacionamento. Por muito tempo eu achei que eu não precisava me posicionar sobre isso e poderia ir só levando o relacionamento e o tempo ia responder pra gente todas as nossas dúvidas. Esse era o meu pensamento. Mas aparentemente isso foi um pensamento muito ultrapassado. Porque com o tempo ela começou a impor limites e falar que a gente não deveria mais ficar com ninguém e entrar em um relacionamento como se fosse um relacionamento sério. Depois de um tempo ela me pediu em namoro. Eu acabei aceitando e ela conheceu a minha família e chegou a hora de eu conhecer a família dela. E aí o nosso relacionamento começou a consequentemente declinar, porque é isso que acontece sempre que você tenta fundar algo na base da mentira ou algo que não é verdadeiro. Na verdade é uma analogia muito simples. Sempre que você diz sim para outra pessoa, sem que você queira, você está dizendo não para você mesmo. Esse é um dos grandes motivos de existirem tantas brigas com os pais e os filhos, quando os filhos começam a se tornar adolescentes e talvez, consequentemente, quando eles comecem a se tornar adultos, porque a mentalidade do filho muda, os desejos, os gostos, e muitas vezes os pais não acompanham ou não percebem isso, principalmente os pais que são mais presentes na vida dos filhos acabam não sentindo essa mudança, porque aparentemente quando você se torna adulto demora bastante para você se tornar um idoso e a sua mentalidade muda de uma forma muito mais lenta do que ela mudava até os seus 20 anos. E eles não aceitam certas escolhas dos filhos ou certas liberdades que eles querem ter. E acham que às vezes eles são até irresponsáveis demais para querer cuidar da vida deles sozinhos. E de fato, às vezes eles são. Mas quando você acaba dizendo sim para sua mãe, que você não vai sair, ou que você não vai fazer alguma coisa que você quer, que você não vai fazer faculdade de algo que você queira, ou etc, sei lá, você acaba dizendo não para você mesmo. E dizer não para você mesmo nunca é saudável. No fim, você até pode levar um relacionamento com alguém que você não ame logo de cara, porque você se dá muito bem com essa pessoa. Se você não for um cara passivo-agressivo, ou uma mina passivo-agressiva, ou uma pessoa extremamente neurótica e ciumenta, pode ser que o seu relacionamento dê certo no futuro. Você pode começar a amar essa pessoa por conta da convivência. Eu, sinceramente, não conheço muito de relacionamentos, mas eu sei que o ser humano não é feito para um relacionamento monogâmico. A gente se apaixona e pode até amar uma pessoa, e geralmente isso dura uns 4 anos, que é a idade que a ciência diz que o bebê mais ou menos já cresceu e já tá quase bom o suficiente para viver com a mãe, apesar de que o ser humano demora cerca de 18 a 25 anos para conseguir de fato chegar num amadurecimento bom, tipo, viver sozinho na natureza, sabe? Como se fosse o tempo necessário para ele bater as asas. É muito tempo. E, pelo menos no começo dessa infância, acho que a natureza entende que o pai é para ser um elemento presente, depois não, ou sei lá, por quê. E não é à toa que a mãe tem mais instinto materno. Eu acho que eu tô tentando enfiar muito a biologia para explicar relações amorosas. Eu não sei se o clima esfria depois de um tempo ou se a convivência de fato cansa. Eu sou muito novo para isso. Já passei por diversos relacionamentos e, sei lá, nenhum deles deu certo, né? Até hoje, não é à toa que eu tô solteiro. E eu acho que a monogamia é mais uma imposição social, sabe? Algo biologicamente não correto. Então, quando a gente tá com alguém que a gente gosta, que seja uma pessoa boa,
talvez a gente até se dê melhor do que se a gente estiver com o amor da nossa vida, porque o amor da nossa vida pode nos chatear, afinal, quando a gente age por amor, a gente só tá pensando no coração, e quando a gente só pensa no coração, a gente pode se cegar para problemas reais que essa pessoa possa ter. Ela pode ser uma pessoa de fato muito possessiva e tóxica e deixar o relacionamento horrível e você vai aceitar porque você gosta dessa pessoa. Então isso fica matutando na minha cabeça e faz eu pensar que eu deveria ter mantido o relacionamento com essa garota mesmo eu não estando profundamente apaixonado por ela. Mas aí eu caí em outro detalhe, no detalhe da pena. Porque muitas vezes eu não queria ver ela triste, eu não queria ver ela mal. Então é por isso eu cedia a algumas necessidades e vontades dela, como por exemplo o próprio relacionamento, né? Entrar no próprio relacionamento, sério, já era meio que uma maneira de eu ceder uma vontade minha para uma vontade dela. E isso tudo acaba sendo algo muito ruim, sabe? Algo nada saudável pro relacionamento, porque eu preciso também impor as minhas vontades ali. Voltando aqui ao ponto em que eu cedia as necessidades dela ou as vontades dela, eu acabava dizendo não pra mim muitas vezes. E isso não era tão bom, sabe? Tipo, eu não queria ter que conhecer os pais dela, porque é uma situação que me gera muita ansiedade, é uma situação muito desconfortável e é uma situação onde eu crio muita expectativa em cima da família dela mediante a minha pessoa. E, enfim, isso acarreta vários outros pontos, sabe? Eu deveria estar mais maduro, eu deveria pelo menos ter uma certeza de que eu queria estar em um relacionamento. Eu não tinha muito essa certeza e acabava ficando com dó. E eu percebi que esse era justamente o erro do meu primeiro namoro, que foi o primeiro namoro que deu certo. Era uma garota incrível, muito bonita e a gente se dava muito bem junto, mas eu não amava ela. E aí eu acabava, sei lá, ficando por conformismo ou continuando com ela por conforto, porque era a garota que tinha ali, que gostava de mim, que me dava atenção. E com o tempo a gente criou raízes e aí é muito ruim, porque eu dependia dela emocionalmente mesmo não amando ela. E isso foi uma coisa muito horrível e demorei muito pra conseguir me desvincular dela e eu tenho cicatrizes até hoje desse relacionamento, assim como ela também provavelmente tem. E eu não queria simplesmente cometer o mesmo erro do passado, mesmo sabendo que talvez a gente pudesse se dar muito bem, mas eu já percebi que algumas coisas não iam encaixar. A gente precisa ter pelo menos uma pessoa, eu acho que a gente precisa ter pelo menos uma pessoa madura em relação a sentimentos nessa relação. Porque se forem os dois muito imaturos, a gente não vai saber lidar com momentos de dificuldade e a tristeza de um, consequentemente, vai impactar na tristeza do outro. Quando eu estiver mal, ela vai acabar ficando mal e vice-versa, sabe? Ela vai pegar os meus problemas pra ela e eu vou pegar os problemas dela pra mim. E isso vai deixar a gente muito pior. E isso é justamente o que a minha própria psicóloga falou que eu não poderia deixar acontecer. Então, eu tô muito triste porque basicamente o que aconteceu foi que a gente passou por uma certa dificuldade, eu agi de certas maneiras que eu não queria, como por exemplo, eu acabei de falar que eu comecei a me ver no passado, vivendo o mesmo relacionamento, e eu comecei a, sei lá, entrar nessa brisa de achar que eu tava fazendo mal pela garota, que não, que também tinha suas próprias dificuldades, os próprios medos, e eu não queria ter deixado ela se envolver tanto. Então eu errei muito nesse ponto, sabe, de criar expectativa e tudo mais. E eu precisava consertar esse erro. Aproveitei que a gente tinha dado uma brecha e eu cheguei nela e simplesmente falei que, olha, eu gosto de você, talvez eu até te ame, mas eu não quero ter um relacionamento sério agora. Não se iluda com isso, por favor. E eu não tenho certeza se foi a coisa certa que eu deveria ter feito. Porque, sei lá, parte de mim tem medo de nunca mais encontrar alguém. Parte de mim se sentia muito confortável com ela e ainda está muito carente. Parte de mim realmente gostava um pouco dela, mas não amava. E todas essas partes estão gritando agora e eu tô começando a me questionar. Eu sei que a última coisa que eu devo fazer nesse caso é voltar e ceder a esses sentimentos, porque aí eu ia começar a cair naquele ciclo novamente de só agir por impulso e emoção. Então eu tenho que engolir esse gole amargo e tentar levar a vida pra frente, saca? Infelizmente, as relações humanas não são monogâmicas. E eu não tô dando argumento pra macho escroto ou pai que abandona o filho. De forma nenhuma eu tô passando pano pra esse tipo de cara. O que eu tô falando é que biologicamente os casais se cansam um do outro. E é claro, você precisa assumir o seu filho, ter a responsabilidade sobre ele. Você pode construir uma família. Você não precisa construir uma família, você nem precisa construir uma família do jeito tradicional, sabe? O relacionamento pode ter infinitas brechas. E eu acho que um dos pilares mais importantes para um relacionamento ser saudável, e que foi um erro que eu cometi, que eu poderia ter deixado meu relacionamento ser saudável, é a verdade. Eu sei que vai parecer meio clichê,
Mas eu fiquei buscando muita resposta pra tudo isso, e eu vi um vídeo no YouTube, acho que do canal Epifania Experiência, e digamos que foi o mais próximo de uma verdade, ou de uma resolução, ou de algo que eu pudesse me basear pra tomar como verdade que eu encontrei. É basicamente que a honestidade é o pilar de um relacionamento amoroso. E se não, o pilar mais importante. E você vai me perguntar, por quê? Né? Porque quando você deixa muito claro as suas intenções com uma pessoa, você cria um clima mais light, essa pessoa confia em você, você vai se entender, e quando você mente, você acaba não entendendo quem é a pessoa, você acaba não entendendo quem é você mesmo, o mundo fica todo confuso, quando você vê que a pessoa mente pra você, você perde as suas expectativas, a linha da confiança é quase impossível de ser retomada, então o clima fica uma grande. E a grande coisa aí a se fazer é você ser sincero no seu relacionamento. Tipo, cara, eu gosto de você, quero ficar com você, mas eu não quero namorar. Eu não acho que isso vai dar certo agora. Não é o clima que eu estou. Eu poderia ter sido mais sincero antes. Talvez ela até tivesse abraçado essa ideia e falado, ok, vamos continuar só ficando. E a gente talvez estivesse junto até hoje, num clima muito melhor. E talvez eu até queira ter essa conversa com ela mais pra frente, quando ela já estiver um pouco mais tranquila e talvez não tão triste por eu ter, entre aspas, dispensado o relacionamento com ela. Talvez ela me diga que não e me ache um babaca, mas tá tudo bem, pelo menos eu vou ter sido sincero. E eu acho que é isso que as pessoas têm que ter. A gente precisa ser muito sincero. É claro, uma hora você pode só chegar com uma garota pra conhecer ela e vice-versa, a garota também pode não querer nada sério, acabar só conhecendo você, ficando com outras pessoas, mas num determinado momento pode ser que o clima esquente muito entre vocês dois e vocês queiram assumir algo. Isso também pode acontecer. Mas eu acho que vocês têm que ser sinceros a todo instante. Porque desconfiança, se você tiver uma desconfiança com alguém, você já não vai mais ser tão sincero com essa pessoa, você vai ficar com o pé atrás. Se você for continuar com ela por comodidade, vai ser ruim pros dois e o relacionamento vai ficar tóxico. E enfim, pra um relacionamento ficar tóxico é um dois. É realmente muito horrível ter um relacionamento tóxico e não é uma coisa que ninguém merece passar. E bom, eu falei que esse vídeo aqui era meio confuso e não tinha nenhum objetivo no final das contas, eu só queria explanar mesmo esse meu caso de relacionamento onde eu não fui sincero, deixei as coisas irem longe demais, e quando a gente teve uma dificuldade eu percebi que nós não estávamos prontos para lidar com isso juntos e não deveríamos continuar juntos. Só que isso pode ter magoado ela, criado expectativas e etc. E eu não acho que isso é a coisa certa a se fazer. Eu não tenho tanta certeza se eu não gostava dela, eu acho que eu ainda precisava de tempo, mas como ela começava a dançar num ritmo diferente do meu, a gente não estava dançando no mesmo ritmo, a gente não estava na mesma sincronia, a gente precisou colocar um pause, ou melhor, um ponto final e da pior forma possível, porque eu não fui sincero. E se tem uma coisa que eu sempre prezo em todos os relacionamentos e que eu sempre pontuo é que eu sou uma pessoa sincera. Eu realmente não gosto de mentir. Mas porque eu sou um cara preguiçoso mesmo. E quando você mente, você precisa ficar argumentando a mentira e levando ela pra frente. E eu tenho preguiça. Eu só falo a verdade. E eu não falei a verdade. Eu só deixei as coisas acontecerem. E foi muito ruim. E eu não sei agora como reverter esse quadro. Você pode estar me achando um baita de um cuzão. Eu não sei o que eu devo fazer da minha vida. E eu tô bem, sei lá, desesperado e triste. Vira e mexe eu acabo ficando triste por causa de alguma cagada que eu faço em algum relacionamento e já tá bem claro que o problema é eu, né? Senão esse fato não teria se repetido tantas e tantas vezes. E pois é, eu já namorei 4 pessoas na vida. Na verdade, se for contar no dedo, foi só uma, porque uma delas eu namorei quando eu tinha 12 anos e as outras duas eu fiquei, sei lá, uns 3, 4 meses junto. Na verdade, com essa última garota a gente ficou só 2 meses, mas a gente se via quase todo dia. Então foi muito intenso. E bom, sei lá, eu tô bem chateado agora. Eu não sei muito o que fazer da minha vida, não sei se eu vou encontrar o amor, não sei se eu vou continuar sozinho. Eu também não sei se eu ligo o modo foda-se, eu só sei que eu vou dar um tempo pra mim, pra eu pensar nas coisas que eu quero, pra tentar olhar pra dentro e entender se eu fiz a coisa certa ou não e sei lá, a vida que segue. Mas é sério, cara, eu nunca magoei alguém por orgulho ou por medo. Seja sempre sincero com essa pessoa, independente, por mais que você nunca ache alguém, demore anos pra encontrar uma pessoa, e quando você encontre essa pessoa pareça ser a pessoa mais incrível do mundo, mas o seu coração não aperte de volta pra ela, não fique com ela por conformismo, não ceda ao seu tesão ou à sua carência. Seja uma pessoa sincera, porque um dia você pode ser a pessoa do outro lado da relação. Você pode ser o cara que tá extremamente apaixonado e a garota que tá ficando com você por conformismo, por conveniência, porque você é amigo do primo dela, porque você é primo do amigo dela, você é irmão, amigo do irmão dela, você é próxima família, porque vocês são muito
vocês se dão muito bem, porque vocês falam sobre a mesma coisa, mas no fundo não se amam. E o relacionamento não vai durar. Na verdade, ele pode durar, como eu falei. Eu acho que o ser humano não é feito para viver uma relação monogâmica. Então, muitas vezes, ficar com o amor da sua vida não é a coisa correta a se fazer, mas pode ser melhor, pode ser mais fácil. Se você conseguir encontrar o amor, vai ser muito mais fácil de montar uma monogamia, pelo menos pelos anos iniciais, que são os anos ali mais complicados de um relacionamento, onde geralmente as pessoas se separam. Então, se você vê que já não vai dar certo, que você não gosta dessa pessoa, já não leve isso pra frente. Eu acho que todo mundo já passou por isso na vida, de levar um relacionamento por dó, ou por conformismo, ou por comodidade, ou por tesão, ou por carência, e isso não é uma coisa correta de se fazer. Você está magoando outra pessoa. E é óbvio, uma hora ou outra, a outra pessoa do relacionamento pode ser você. E aí você pode estar loucamente apaixonado por alguém que tá carregando um relacionamento só por comodidade com você. E isso não vai ser legal. Então é isso, era só isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje, um vídeo extremamente inútil, não me odeiem, eu não sou um cara babaca. E se você me acha um cara babaca também, vai tomar no seu... Porque todo mundo é humano e erra e eu não pedi sua opinião, sinceramente.